Bom, pessoal, então, muito boa tarde. A Carol e eu, que somos da equipe da tutoria, agradecemos a presença de vocês. Vários profs que nunca atuaram conosco estão aqui participando desse momento. Isso é bastante importante, porque a gente pensa esse momento, que não vai durar mais do que 50 minutos contando as perguntas. A gente pensa esse momento para fornecer vocês uma visão geral da atuação de vocês, desde quando a disciplina começa até os momentos em que vocês vão ter que corrigir as tarefas, e também entendendo como essas disciplinas chegam até vocês, como elas são montadas, como elas são configuradas a plataforma e como os conteúdos delas são criados. Essas etapas, às vezes, é importante vocês terem em mente que não vem do nada, então tem todo um processo até chegar a nossa atuação junto a vocês. Então, sem mais delongas, já vou pedir para Caroline, que é a minha colega de tutoria, que está conosco desde setembro de 2024. Ela vai passar os slides e depois ela vai falar um pouquinho com vocês também. Então, certo. A nossa equipe da pós-graduação não é uma equipe muito grande, somos eu e a Caroline, e na coordenação está a prof. Michele Creme. Até dezembro do ano passado nós estávamos funcionalmente vinculados à diretoria de Lato Sensu da instituição, cuja coordenadora ainda é a prof. Juliana Bombardelli, mas tivemos um redirecionamento de setor e hoje a prof. Michele Creme nos gestiona enquanto tutoria. Claro, nós temos um contato direto com a prof. Juliana por questões relacionadas a calendário, alguma dúvida contratual que vocês queiram, a gente vai direcionar o contato da prof. Juliana, porque isso é ela quem cuida e a equipe dela, né? Então, nós temos aqui uma gestão meio dual, mas que tem funcionado muito bem, considerando os casos, né? Então, seguindo. Como as disciplinas são criadas até chegar à configuração no Lex. Então, eu imagino que aqui nessa sala deva ter algum prof que já foi professor conteudista, que já foi contratado para criar conteúdos para disciplinas do Lato Sensu. Então, a instituição contrata o professor, dá as diretrizes necessárias para a montagem da disciplina em termos de conteúdo, layout e assim por diante. Esse conteúdo é produzido pelo professor, as questões do quiz, a atividade de estudo de caso, ou o conteúdo do e-book. E esse material todo ele vai para a equipe de produção audiovisual, que transforma nos recursos que vocês vão ver nas disciplinas, ou já podem ver na realidade, mas que vocês, os alunos, vão começar a ver oficialmente semana que vem, dia 19 de agosto, que são as telas narradas, o e-book, as questões do quiz configuradas e assim por diante. Então, tudo isso, especificamente as telas narradas e o e-book, são montadas pela equipe de designers instrucionais da instituição, junto com a equipe de produção audiovisual, e todo esse conteúdo ele é configurado e manejado, nos seus termos técnicos, por nós, por mim e pela Caroline, que fazemos a montagem das disciplinas. O que é a montagem? Configurar as aulas online, as informações de calendário que já estão disponíveis aos alunos, cadastrar as questões do quiz, da prova de recuperação, inserir e-book, inserir tela narrada, conferir se está tudo certo, se as datas estão batendo, a gente faz isso a cada mês. Né? E acompanhar a jornada de vocês conosco. Né? Lembrando que nós temos cerca de 30 professores por mês, então a gente se dedica proporcionalmente muito mais tempo ao cuidado da experiência de vocês como professores do Lato Sensu do que propriamente com os alunos, porque a gente sabe que para muitos de vocês é a primeira vez que vocês atuam no Lato Sensu, que tem uma modelagem distinta e tem coisas que são específicas, né? Por isso que o treinamento a gente enfatiza tanto a presença de vocês e agradece já a presença de vocês. Mas o que está dentro das disciplinas que vão começar terça-feira que vem? Há 2 blocos que abrem simultaneamente, que são o bloco 1 e o bloco 2. O bloco 1 contém o e-book da disciplina, as 2 telas narradas, sendo que na tela narrada 1 tem a aula 1 e o vídeo 1, e a tela narrada 2 tem a aula 2, o vídeo 2, e o artigo da disciplina, ou texto, dependendo da montagem da disciplina, é texto ou artigo, mas semanticamente é a mesma coisa. E o segundo bloco tem
a tela narrada 3, a aula 3, o vídeo 3 e o segundo artigo da disciplina, e o estudo de caso, que é a tarefa que vale mais peso. O que é o estudo de caso? É uma atividade de maior fôlego, que requer a produção textual do aluno, né? Como o próprio nome diz, é atividade de fechamento que vale tem mais peso de nota. E o bloco 1, já ia me esquecendo, tem o quiz, que é um questionário de 10 questões, com feedbacks automáticos cadastrados, que o aluno recebe a nota da tarefa assim que ele faz e, eventualmente, eles podem procurar você se tiverem alguma dúvida de conteúdo. Olha, prof, eu não entendi a questão X, a questão 10 do quiz, a questão 8. Pode me explicar? Por que o gabarito está marcando tal resposta, sendo que eu penso que a resposta é diferente? Então, as questões geralmente são endereçadas por esse caminho junto a vocês, né? E se vem para nós, a gente encaminha para vocês já com essa base. Olha, o aluno está com dúvida de conteúdo da atividade 1, consegue dar uma olhada, consegue responder, né? Então, seguindo. Aqui, se nós pudéssemos resumir toda essa apresentação em um slide, é essa, que aqui tem todo o panorama temporal da disciplina. São várias cores, a gente tentou melhorar as cores para não ficar uma coisa tão densa visualmente, né? Nós não somos designers, a gente tenta, né? Mas enfim, aceitamos sugestões. Então aqui está toda a caminhada de vocês junto conosco. Então, as 4 semanas de disciplina, ou seja, de 19 de agosto até 16 de setembro, né? E quando a disciplina inicia, como eu comentei no slide anterior, vão ser abertos os blocos 1 e 2 e as atividades 1 e 2, né? E também na semana 1 a gente recomenda que vocês façam uma apresentação de vocês pelas mensagens da disciplina. Ah, sou prof tal, faço isso. Mais um movimento de mobilização dos alunos, para eles começarem a discutir. Nas semanas 2 e 4 da disciplina, tem as aulas online, que isso a gente tem toda uma sessão do treinamento dedicada para isso, né? E aqui, na barra onde tem atividades 1 e 2, a gente destaca que o prazo de entrega das tarefas, tanto a atividade 1 quanto a atividade 2 pelos alunos, ela é de até 5 dias após o término no calendário. Então, no caso dessas disciplinas que vocês vão atuar conosco, a disciplina termina no calendário, propriamente em 16 de setembro, os alunos vão ter até 21 de setembro, domingo, para corrigir. Como eu já comentei antes, a liberação do gabarito é automática aos alunos, não passa, a gente só deixa isso programado. E vocês têm 14 dias a contar desse dia 21 de setembro para corrigirem as atividades 2. A gente lembra vocês por e-mail, fiquem tranquilos, não é aquela coisa de que foi dito no treinamento. Não, nós vamos, já tentamos fazer isso e particularmente foi desastroso, é importante fazer autocrítica. Então, e os alunos podem entrar em contato com vocês até 5 dias corridos após o prazo final. Então, até o dia 26 de setembro, eles vão poder procurar vocês, tirar dúvidas, enfim. Até porque nós sabemos que muitos profs que estão aqui trabalham com regime de RPA, né, com contratação determinada, e nós não podemos onerar os professores em termos de tempo para além do término da disciplina, né? Então, temos aqui alguns profs que são da casa, que são seletistas, mas outros não. Então, a gente sempre tenta equilibrar quanto isso no sentido de comunicação, até para não acontecer situações como nós já tivemos de alunos de 7 meses depois da disciplina terminar, querendo ir em contato com o professor, aí fica descabido. Então, botamos essa regra no sentido de disciplinar o fluxo. E com relação à prova de recuperação, para quem já entrou na disciplina, vocês vão ver que tem um card ali mostrando sobre a prova, que é um card que ele é todo automatizado para ser liberado apenas aos alunos que vão obter nota abaixo de 6, ou seja, de 599 para baixo. Esse é um processo que nós, da tutoria, controlamos totalmente, vocês não precisam se preocupar, se os alunos tiverem dúvidas sobre recuperação, podem nos direcionar, que a gente dá o atendimento adequado. Então, agora as recuperações são mês a mês, ou seja, a disciplina terminou o prazo de correção, a gente já gera a lista de alunos aptos, os alunos já fazem a recuperação, ou seja, o giro está bem mais rápido, né? Diga, Carol, por favor.
Isso, para complementar, né, Vini, é importante a gente sempre salienta que esse prazo de correção aí é super importante, né, a gente conseguir, se possível, respeitar ele, né, dos 14 dias, porque logo depois, exatamente isso que o Vinícius estava falando, a gente já tem automaticamente já programado a liberação das provas de recuperação, né, e caso ocorra algum tipo de atraso, algum imprevisto, é bom que a gente saiba com bastante antecedência para poder se reorganizar em relação às provas de recuperação. Ela é bem juntinha ali, o final desse prazo de correção das atividades, né, ele vai bem junto com o início das provas de recuperação. Então, a gente sempre gosta de enfatizar que é bem importante. Exatamente. Em termos práticos, para ilustrar o bem junto da Carol, o prazo de correção de vocês vai terminar no dia, vou até tomar a liberdade de ver aqui no calendário, considerando 21 de setembro, o prazo de vocês vai terminar em 5 de outubro. Dia 13 de outubro, 14 de outubro, terça-feira, a gente já começa a disparar os contatos aos alunos impactados com recuperação. Então, é uma cadência. É uma cadência. Então, se quebra um elo dessa corrente, a gente tem que redirecionar tudo. Então, claro, existem situações, doença, enfim, mas sempre nos avisem, que daí a gente às vezes consegue redirecionar a prova de uma disciplina só, postergar ou adiantar, conforme essas necessidades. Com comunicação a gente sempre se entende, né, pessoal? Então, seguindo, por favor. Isso, e só para concluir, então, nesse quadro, o que está em cinza ali, basicamente, são as atribuições do professor, né? Se quiser dar uma olhada depois, o que tem que me concentrar aí, ali, a apresentação, né, na primeira semana, as aulas e as correções das atividades, né? A gente destacou em cinza claro aquela comunicação com os alunos, para a gente ter uma ideia até quando a gente vai estar, vocês podem estar empenhados em responder, né, alguma questão ali, né? É isso, vou passar aqui. Exatamente. E quanto à comunicação, pessoal, vocês estabelecem um fluxo, a cada 2 dias, 3 dias. Se algum aluno nos contatar, eu escrevi para o prof e não tive resposta. Isso, por nosso padrão, a gente chama, prof. Denise, prof. Cíntia, prof. Maurício. O aluno X, Y, Z, alfa, beta, gama nos contatou. Pode dar uma olhada. Então, a gente tem feito isso e tem funcionado bem, né? Esses lembretes sobre responder os alunos, né? Bom, então, como vocês fazem a correção das tarefas? Para quem já atuou conosco ou quem dá aula na graduação, o processo é idêntico, né? Na disciplina que vocês vão ministrar conosco, a partir de semana que vem, acessem a aba de boletim de notas, aí na sequência, cliquem nos itens que estão para ser avaliados, que geralmente são as atividades 2, porque a atividade 1 já tem avaliação automática, clica ali. Quem dera se vocês tivessem só uma tarefa, mas não, geralmente são mais, então. Mas vão chegar a centenas como disciplinas da graduação, não vou assustá-los, né? Nós não estamos com turmas tão grandes agora no Lato Senso. Então, vai abrir a listagem de alunos, até nessa tela que vocês veem, e vocês sempre clicam na coluna de status de avaliação, que o status é falta avaliação. Então, no momento que vocês avaliam, vocês clicam nessa tentativa, vai abrir a tela de avaliação e vocês inserem a nota ao lado ali do recibo de envio por parte do aluno e o comentário, o feedback de vocês colocam nesse ícone meio escondido, que é esse mais ao canto, que a gente já tentou falar com o fornecedor da plataforma Blackboard, mas eles não conseguem melhorar isso. A gente acha muito pequeno, mas é o que oferece, né? E aí vocês inserem um comentário de vocês. Podem colocar link, podem colocar figura, podem colocar gráfico, podem ressaltar com cores, com destacados, ou seja, tem um campo de edição como do Microsoft Word, então, se vocês quiserem fazer, usarem a imaginação de vocês para fazerem feedbacks legais, por favor, fiquem à vontade. E, Vini, só para destacar, então, é nessa página aqui que vai dar para verificar o trabalho, né? Ela vai ficar aqui embaixo, né? E vai estar todo o documento do aluno. Aqui mesmo, exatamente, nessa tela que vocês avaliam, atribuem a nota, é a mesma onde vai constar o trabalho do aluno. Exatamente. Então, o aluno carregou uma tarefa e se vocês querem fazer anotações diretamente no documento, vocês podem. Tanto é que tem ali o ícone de uma caneta, vocês podem fazer caixa de texto, comentário, algo como o Word oferece, né? Vocês podem fazer ali mesmo. Fica a critério de vocês, né? A gente deixa isso até porque são recursos que a plataforma oferece e a gente não obriga vocês a usarem todos, a gente só indica o caminho. E
Uma coisa que é importante, não lancem, não publiquem as notas e feedbacks que vocês já fizeram antes do prazo final de realização dado a todos os alunos, né? Isso, vocês, se vocês fizerem isso, a gente já teve situações de alunos que pegaram os feedbacks e passaram para outros alunos e acabaram arrumando as tarefas antes do prazo final. Então, para evitar isso. E uma coisa que até a gente vai retirar dos slides quando mandarmos para vocês, que não tem mais necessidade, é essa questão do colocar a nota zero para quem não entregou. A gente encontrou uma configuração na plataforma que quem não entregou a tarefa no prazo tem a atribuição zero de forma automática. Então, isso podem desconsiderar no material que a gente mandar daqui a pouco, quando a gravação ficar liberada, a gente já vai tirar isso desse comentário, né? E, como eu comentei antes, corrigiu tudo, publiquem a todas as notas, mas depois do prazo final, ou dentro do prazo de correção. É um comando só, é bem prático isso. Então, corrigiu tudo, fica tudo em rascunho, quando vocês publicam, os alunos veem, tudo certo, tarefa de vocês, nesse sentido, está concluída. Certo, posso dar um adendo só, Vini? Por favor, Carol. Perfeito. Então, quando vocês atribuíram a nota nesse local aqui, é tranquilo, o aluno ainda não vai conseguir visualizar, tá? Tanto a nota aqui, quanto o feedback aqui, se for necessário, tá? No cantinho direito aqui. O aluno só vai conseguir visualizar a atribuição de nota depois que o professor clicar no botão de publicar as notas. Então, é bem tranquilo, o professor pode ir corrigindo, colocando as notas aqui, né? Mas, realmente, como o Vini falou, publicar só quando chegar, né, no prazo final ali de correção, para não ter o problema que a gente comentou anteriormente. Isso mesmo. Então, as aulas online. Ao contrário de quem atua na graduação, que existem dois tipos de encontro online, a aula com o professor e o encontro com o tutor, aqui os protagonistas são vocês. Todas as disciplinas possuem 2 aulas online, 2 encontros síncronos, cada um tem 1h30 de duração. Depois eu vou relativizar um pouco essa questão do horário, do tempo. São momentos de interação com os alunos, vocês organizam os materiais da maneira que vocês considerarem adequada, tendo em vista as diretrizes pedagógicas, ou seja, o conteúdo das disciplinas. A gente fica presente na sala nos 5 primeiros minutos para garantir a gravação. Lembrando que muitas vezes eu e a Carol nós temos 10, 12, 13 aulas simultâneas, então a gente não vai conseguir se comunicar por áudio, mas sim por texto, seja pelo WhatsApp nosso de atendimento ou pelo bate-papo do Collaborate. E por que eu comentei isso da relativização do tempo? Porque a gente sabe que tem algumas aulas online de turmas pequenas que não entram alunos. Então a gente não vai cobrar que vocês cumpram rigorosamente 1h30 de aula expositiva com sustentação oral para que vira uma videoaula. Não. Modulem de maneira a vocês contemplarem os conceitos que vocês querem trabalhar nesse encontro síncrono, mas com tempo reduzido, né? Porque geralmente quem dá aula sabe que no momento de interação sempre é previsto, no momento de aula sempre é prevista a interação, mas quando não há aluno para interagir não tem como fazer isso. Pode parecer um pouco óbvio isso, mas é importante frisar, né? Então fiquem bem tranquilos de que a aula durou, não tinha aluno nenhum, vou fazer um momento de 1 hora, só nos sinaliza para a gente ter ciência, ok, tudo certo. Isso, e isso acontece, né, não é super frequente, mas isso pode acontecer, né, em função dos alunos poderem ver as gravações, né, então é bem tranquilo, né, por isso que alguns professores às vezes perguntam, mas eu dou aula normal? Sim, dá aula normal, com essa modulação que o Vinícius comentou, mas justamente isso acontece porque eles têm essa flexibilidade, né, o curso é nesse formato, eles conseguem ver, então, as gravações em outro momento. Exatamente. Temos muitos alunos que nos procuram para saber como acessarem as gravações. Então, essas aulas chegam ao público-alvo, que são os alunos, de qualquer maneira. E, ao contrário do tempo em que nós usávamos o Google Meet, que usamos hoje, agora os alunos usam uma outra plataforma de compartilhamento de vídeo, que é o Class Collaborate, desde fevereiro de 2025, quando houve a mudança de plataforma. Então,
Agora, requer que, obrigatoriamente, os alunos estejam logados, vocês também estejam logados na plataforma Alex para conseguirem acessar a página o streaming, eu não gostaria de dizer streaming, mas o compartilhamento de vídeo. Então, quando vocês abrirem a disciplina, vocês acessam a aula online pela aba do Class Collaborate e clicam nesse botão, nesse menuzinho de contexto, né? E aí, clique em gerenciar todas as sessões, aí vai abrir as sessões que estão agendadas, lembrando que vocês têm o mesmo acesso que nós, tutores. Clique em gerenciar todas as sessões e aí faz as confirmações de áudio e de vídeo que depois a Carol vai explicar um pouquinho, porque eu só vou pedir para retroceder um pouco para falar da questão da divisão das aulas. Certo. Então, aqui a gente tenta dar uma sugestão, é sempre com muito cuidado isso, porque vocês são os protagonistas, vocês são os docentes. Então, as linhas de divisão das aulas são assimétricas, porque isso varia. Varia do número de alunos, da necessidade deles, o que eles querem comentar. Então, a gente recomenda, mas recomenda com muito frisar esse recomendar, que é a aula online 1, tentar fazer alguma dinâmica, tentar entender os alunos, onde é que eles são, o que, que eles fazem, o que, que eles querem, e depois fazer uma aula teórica, discursiva, expositiva sobre os conceitos da disciplina. Muitas vezes isso se subverte, os alunos já querem tirar dúvidas sobre as tarefas, tem dúvidas sobre e-book, então a aula acaba sendo há muita organicidade nas aulas online, porque isso varia muito conforme o público que está assistindo vocês, interagindo com vocês. E mesma coisa a segunda aula online. A gente prevê, mas prevê com muita humildade, que vocês façam uma aula expositiva e depois tirem as dúvidas sobre as tarefas. Mas muitas vezes a gente já percebeu que a segunda aula online é 100% tirar dúvidas sobre as tarefas que estão quase vencendo. Não tem problema nenhum. É um momento de interação. Não tem um regime fixo, não tem uma estrutura rígida. Não se prendam a isso. Isso aqui é mais a título de sugestão, caso vocês tenham algum receio, alguma insegurança em como conduzir, não tenham muita experiência com isso, e assim por diante. Então, agora eu passo a palavra para a Carol, vou beber um pouco de água, porque minha voz já está falhando. Então, Carol, por favor. Tá certo. Pessoal, eu vou passar aqui com vocês uma parte um pouco mais técnica de como acessar as aulas dentro do Lex, tá? Então, como o Vinícius comentou anteriormente, precisa estar logado, então aqueles professores que estão ministrando pela primeira vez, a gente pede para que, assim que possível, já verifique o seu acesso, se está conseguindo acessar o Lex direitinho, né? Para que no dia da aula a gente consiga já estar com essa parte resolvida, né? A gente vai entrar ali uns 15 minutinhos antes da aula, a gente vai enviar os lembretes para vocês, tudo, mas é importante que o acesso de vocês já esteja todo regularizado, e já deem uma olhadinha, conforme a gente vai mostrar agora, já deem uma pesquisada ali como é que seria, né, a entrada na aula online, né, fazer uma certa simulação ali, para que no dia ocorra tudo bem, tá? Essa é uma sugestão que a gente dá para vocês. É super simples, tá? Não tem problema, não tem dificuldade nenhuma, é mais para a gente conseguir otimizar ali, como o Vinícius tinha comentado anteriormente, a gente às vezes está com 8, 10, 12 aulas ao mesmo tempo, e a gente não consegue conversar por voz, né? Então é tudo pelo chat, então fica um pouco mais conturbado ali para conseguir dar um auxílio. A gente consegue, né? Mas fica um pouco mais tenso, assim, por assim dizer. Bom, vamos lá. Então, sobre as aulas online, então, já que a gente entra, né, para conseguir entrar dentro do Class Collaborate, é o recurso que o Lex usa para as aulas online. Então, primeiro, logo entrando na disciplina, vocês já vão entrar, por padrão, já vai estar nessa página de conteúdo, tá? Logo aqui à direita, vai ter aqui, então, o Class Collaborate, tá? Se vocês estiverem dentro dos 15 minutos anteriores à aula, por exemplo, a aula começa às 7, e for ali 15 para 7, 10 para 7, já vai ter um botão aqui, piscando aqui, uma bolinha roxa piscando, que vocês já podem entrar direto por aqui. Mas a gente sempre explica a entrada, caso não esteja aparecendo essa bolinha roxa piscando para vocês, a gente explica o caminho mais certeiro para que não haja problemas para entrar na aula, tá? Então, ao lado do Class Collaborate, vai ter aqui esses 3 pontinhos, vocês cliquem nesses 3 pontinhos, logo depois de clicar, vai abrir aqui uma caixinha para baixo, e aí gerenciar todas as sessões, precisa clicar aqui.
As sessões são as aulas, tá? Então, clica uma vez em gerenciar todas as sessões, e aí tem uma telinha antes dessa, pessoal, que aí vocês vão escolher a data da aula, tá? Bem simples, vai estar lá o dia, é só clicar uma vez e vocês vão entrar, então, na tela da sala de aula. Vai ser aberto uma outra aba, tá? Ela é dentro do Lex, mas vai ser aberta uma aba nova ali do navegador de vocês, tá? Bom, o que acontece no primeiro acesso? Para quem já entrou no Class Collaborate, já fez aulas, né, não vai aparecer essas 4 primeiras telas aqui. Tá? Isso aqui é uma questão de configuração mesmo para o primeiro acesso. Então, é bem importante, normalmente a gente, quando recebe esses avisos no navegador, aqui em cima, a gente começa a clicar no X ali para sair, mas nesse caso a gente precisa ler bem direitinho tudo o que está escrito, tá? Aqui a gente vai permitir, então, o acesso ao microfone, né? E aí precisa clicar ali em cima, provavelmente se vocês tiverem, esse aqui é um exemplo do navegador Chrome, tá? Se vocês estiverem usando outro navegador, também vai ter algum tipo de solicitação para permissão do microfone da câmera. Então, número 1 aqui vai ser essa primeira tela, tem que permitir. Número 2, ele vai pedir para fazer um teste, professor fazer um teste. Fala alguma coisa e aí tem um botãozinho ali para clicar, sim, está detectando áudio, tá? Logo depois que clicar nesse botão aqui, ele vai pedir para permitir o acesso à câmera de vídeo. Aí também, cliquem ali em permitir, onde mostrar, né? E aí eles vão direcionar vocês para uma telinha que mostra o vídeo de vocês, vai estar a imagem de vocês confirmem ali que está tudo certo. Perfeito, passou essa etapa, essa aqui é a tela que vocês vão estar dentro da sala de aula, tá? Por padrão, vai estar fechado logo aqui embaixo o microfone de vocês e a câmera. Então, se vocês entrarem na sala, os alunos, eles podem ver ali, verificar que o professor entrou, mas vocês não vão estar, eles não vão estar escutando e nem vendo vocês, tá? Isso é bom, porque às vezes a gente não está preparado ali naquele momento, então fica tudo fechadinho. Se quiser já abrir, basta clicar uma vez em cada um, que vai abrir o microfone e o vídeo, tá? Aqui nesse botãozinho à direita, roxinho embaixo, é o nosso painel ali do Class Collaborate para poder gerenciar, então, essa aula. Basta clicar uma vez nele, ele vai abrir aqui, e temos aqui 3 principais itens de menu do Class Collaborate, tá? O primeiro é o chat. Então, aqui a gente sempre fala para o professor estar atento, que às vezes a gente mesmo escreve algum recado importante, normalmente quando sou eu que coloco as aulas para gravar, faço uma sinalização para o professor avisar quando deseja iniciar a gravação, né, porque fica a critério de vocês ali o início da aula. Então, é bom ficar atento, tanto os alunos podem escrever alguma coisa quanto a gente, né. Logo depois a gente tem esse outro ícone aqui, dos bonequinhos aqui embaixo, que mostra os integrantes que estão na aula. Nesse print aqui, da apresentação, tem um moderador aqui, né, e tinha um participante aqui dentro da aula, mas vocês vão ver a lista dos alunos aqui que estiverem entrando, certo? É bem tranquilo aqui também. E essa aqui é umas partes mais importantes da aula, do Class Collaborate, que é onde vocês vão conseguir inserir os conteúdos específicos para aquela aula, tá? Então, aqui é importante deixar bem claro que qualquer conteúdo que vocês insiram aqui nesse local, os alunos não vão conseguir ver depois da aula, tá? Obviamente, na aula gravada, sim, mas aqui é um repositório específico para aquela aula, tá? Eles não vão conseguir acessar depois, tá? Então, como é que acontece? Aqui tem 2 formas de vocês compartilharem material para a aula específica em questão, tá? Ou compartilhar a tela de vocês, como ocorre também, vocês já faziam, né, no Google Meet, né? Então, tem muitos professores que gostam de, ao invés de usar um PowerPoint, de usar, então, uma apresentação do Google, né, ou quer mostrar algum vídeo, alguma coisa assim, e a gente sugere fazer o compartilhamento do aplicativo /tela, que nada mais é do que compartilhar a tela do computador de vocês, tá? E a outra opção, que é a que a gente recomenda, é subir, então, né, fazer o upload de um arquivo de PowerPoint ou um PDF, né, para os alunos poderem acompanhar a aula com vocês, tá? Esse aqui, primeiro, do aplicativo /tela, eu não vou mostrar, porque ele é exatamente igual ao do Google Meet, tá? É bem simples, vai ali, escolhe qual aba vocês vão querer compartilhar, tá? E aqui, no compartilhar arquivos, eu vou mostrar como é que funciona, tá? Tem outras funcionalidades aqui, mas as principais a gente vai estar mostrando hoje aqui no treinamento, que são essas 2. Tá? Clicou ali em compartilhar arquivos, o que acontece? Vai entrar nessa outra telinha, vocês cliquem em adicionar arquivos e procurem o arquivo no computador de vocês. É bem simples, né? Procurar lá o PowerPoint, clicar em abrir, e aí, feito isso,
ele vai demorar um pouco, tá? Às vezes demora um minutinho e meio, depende do tamanho do arquivo. Então, o que está acontecendo? Vocês estão fazendo o upload do arquivo dentro do Class Collaborate, certo? E aí, só um pouquinho que saiu. Voltando aqui. O que acontece? Aí, nesse momento, o arquivo está aqui. Se vocês têm mais arquivos que querem apresentar durante a aula, pode repetir o processo, adicionar arquivos e coloca todos eles aqui. E aí, como vocês compartilham isso com os alunos, né? Basta clicar em cima do arquivo, né? No caso aqui, ele vai ficar selecionado em preto, e depois clicar em compartilhar agora. Feito isso, vocês vão chegar nessa tela aqui. Essa parte da esquerda é o que os alunos vão ver, né? E a parte da direita é para controle do professor. Basta ir selecionando, então tem o primeiro slide, o segundo, o terceiro, né? Basta ir clicando em cada um deles para passar adiante, ou usando essa flechinha aqui que vai passando para o lado os slides, tá? Nesse momento, os alunos, eles vão estar visualizando vocês bem pequenininho aqui no canto, tá? Mas quem está vendo a gravação de tudo isso, né, em outro momento, vai visualizar só essa tela aqui, não vai estar visualizando o professor. Então, a gente sempre pede que acabou de fazer a apresentação, né, está no momento de conversa com os alunos, a gente pede para fechar a apresentação, para que os alunos consigam ver vocês, assim, de uma forma mais ampla. Para acabar, então, com a apresentação, fechar ela, né, finalizar, basta clicar nesse botão aqui em cima, que é um botão de stop. Clicando aqui, vai fechar essa apresentação, vai voltar para aquela tela normal de aula, e os alunos vão estar vendo vocês de forma inteira, né, e o pessoal da gravação também, certo? É bem simples, então, aqui no Class Collaborate. Toda essa orientação a gente vai disponibilizar para vocês depois, né, do treinamento, mas a gente também está disponível, caso vocês tenham alguma dúvida, é só entrar em contato no WhatsApp com a gente, né, para verificar. A gente sempre sugere que no primeiro dia de aula, entrem realmente 15 minutos antes, para já ir testando tudo isso, colocando o arquivo, né, e se tiver alguma dúvida já vai perguntando para a gente ali, para que não fique muito em cima ali do horário da aula, tá? Gente, a parte da área de mensagens, né? Então, essa é a parte muito importante, né? E é aqui nesse local onde vocês vão poder compartilhar com os alunos materiais extras, né? Ou a própria apresentação que vocês fizeram na aula, ou enfim, é por aqui que vocês vão enviar para os alunos e também, eventualmente, enviar alguma mensagem para a turma, enfim. Então, é esse espaço para ampliar essa participação, né, dos professores. Então, é fundamental que se utilize, né, essa ferramenta para compartilhar os materiais. E também é aqui que a gente coloca aquela mensagem lá de boas-vindas da primeira semana que a gente falou inicialmente ali no percurso da disciplina. Vou mostrar para vocês aqui tecnicamente onde a gente faz isso dentro do Lex. Bem simples também. Menu superior, a gente tem aqui o conteúdo, calendário, etc. Daí aqui em mensagens, tá? É nesse local aqui. Esse item de menu de avisos, a gente deixa a critério da tutoria, tá? A tutoria que utiliza esse recurso. Os professores utilizam o recurso das mensagens, né? É bem simples. Clicar aqui à direita em nova mensagem. A gente sempre indica selecionar todos os membros do curso, né? Tem a opção de todos os alunos, mas a gente indica todos os membros, porque daí a gente da tutoria também recebe, como destinatário aqui da mensagem. E aqui é bem importante, tá, pessoal? Essa parte das mensagens, a parte mais importante que a gente está falando aqui, é essa informação que eu vou trazer agora, tá? Tem esses dois checkbox, né, que a gente chama, para ser selecionado o critério do professor, tá? Então, a gente sempre pede para os professores marcarem esse checkbox de enviar uma cópia para e-mail dos destinatários. O que acontece? Se deixar em branco isso, os alunos só vão poder verificar essa mensagem quando eles entrarem no Lex. Eles vão lá, vão entrar no Lex e vão ver que tem mensagem. Se deixar marcado aqui, eles vão receber por e-mail pessoal deles, então eles vão receber estar informados com muito mais agilidade, né? Então, essa é uma sugestão que a gente recomenda fortemente deixar marcada. E essa outra aqui fica a critério do professor, que é para permitir se o professor quer respostas ou não a essa mensagem, né? Se deixar desmarcado, não tem como os alunos responder, eles só vão receber. Por fim, clicar em enviar, tá feito. E aí, essa mensagem, ela vai ficar nesse espaço aqui, né? Vão ficar aqui todas as listas de mensagens que podem ser trocadas com os alunos, elas vão ficar registradas aqui como se fosse uma caixa de entrada, né? De um e-mail, alguma coisa assim. Bom, a gente está bem chegando no final, aqui antes das dúvidas, a gente deixa os e-mails de contato, né? Então, esse primeiro e-mail aqui, que é o setor.poslato, é um canal que é exclusivo de comunicação da tutoria com os professores, né? Então, qualquer questão essa que vocês não queiram tratar ali no WhatsApp, porque no WhatsApp a gente está sempre
por ali, né, no nosso horário ali das 14 às 21, tá? Mas caso for uma outra questão que queira mandar por e-mail, esse é o nosso e-mail da tutoria, só que a gente pede, ele não é divulgável para os alunos, né? Caso algum aluno entre em contato com a gente por ali, a gente não consegue responder a eles, tá? A gente encaminha eles para uma outra forma de contato, tá? E o segundo e-mail, então, por isso que a gente pede para não divulgar esse e-mail para os alunos, só o nosso WhatsApp. Esse segundo e-mail, então, é da coordenação acadêmica da pós, que é da equipe da Juliana, da secretaria, ali todas as questões administrativas, de contrato, dá para tratar diretamente com esse e-mail, tá? Ou nos contatos no WhatsApp e a gente encaminha. E, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa, Vini, é isso, nosso horário é das 14 às 21, né, e eu começo às 16, né, e eu acho que seria isso, então, né, Vini? Acho que a gente pode abrir para as dúvidas agora. Só uma questão que o nosso WhatsApp ele tem uma mensagem de ausência automática, mas a gente sempre vai responder antes das 14 horas, que a gente dá precedência para atender para atender os profs antes do começo do expediente do WhatsApp. Então, provavelmente né, vou escrever para vocês às 13, 12h30, 12h20, 1h30, embora vocês recebam a mensagem que em breve lhe atenderemos, trabalhamos a partir das 14 horas, não se preocupem. Podem, não fiquem constrangidos com isso. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade. Estamos dentro do nosso tempo, como a gente previu, né? Prof. Rossana, por favor. Diga, prof, por favor. Caso a prof esteja falando, o áudio a gente não está conseguindo escutar daqui, prof. Todo evento online tem essa gafe. Né? Mutado não dá, né? Então... Desculpa, eu vou voltar naquela questão dos prazos, só para saber se eu entendi bem. Por exemplo, a minha última aula é dia 8 de setembro. Então, eles têm que entregar a atividade 2, que eu vou corrigir, eles têm 5 dias para fazer essa atividade, é isso? Assim, e eu tenho 14 dias para corrigir. Prof. Rossana, os alunos, isso vale para todas as disciplinas. A atividade 1, que é o quiz, e a atividade 2, que é o estudo de casa, elas vão ser liberadas para os alunos fazerem desde quando a disciplina iniciar, desde o início da disciplina, que é dia 19 de agosto. Portanto, eles vão ter de 19 de agosto até 21 de setembro para fazerem as tarefas. 21 de setembro, tá. Isso, e os 14 dias contam desse 21, né? Na realidade é dia 22, né? Então, a partir de 22 de setembro, vocês já podem proceder às correções. E não publicar depois, antes de 26/9. Não publicar. Publicar no dia 27/9, então. Isso. A tarefa tem prazo de entrega até 21 de setembro. A partir do dia 22 já pode divulgar as notas. A gente sabe que, por organizações internas, vocês podem deixar as notas já corrigidas em rascunho e só publicar, ou seja, só fazer com que os alunos vejam as notas depois do dia 22 de setembro, que é depois que expirou o prazo de realização para todos os alunos. Sim. Porque eles não vão mais poder fazer nada, né? Acabou o prazo deles, não importa o que o professor for corrigir, né? Porque já acabou o prazo, eles não conseguem mais mudar nada. Aí sim dá para liberar as publicações das correções. Né? E eles escrevem pedindo, né? Para. Eles escrevem, mas a gente não concede mais para. Aliás, isso é muito importante. Para quem trabalhou conosco em 2024 e não trabalhou mais, não há mais concessão de prazos. Só casos excepcionais a gente encaminha para a Secretaria da Pós-Graduação e a coordenação da pós-graduação decide acerca disso. Nós não concedemos mais prazo. Se algum aluno entrar em contato com vocês, podem nos encaminhar que a gente tem já o direcionamento adequado para isso. Não se preocupem quanto a isso. Façam a correção dentro do prazo e tudo certo. Como isso, eles recebem diversos avisos, né, sobre o prazo o prazo final de entrega. Então, eles estão bem informados a respeito disso, né, inclusive de que não há mais postergação de prazo, né, então é bem tranquilo isso.
Pessoal, mais alguma pergunta, por favor? Não, Vamos. isso aí. Todo mundo entendeu tudo. Quando o processo inicia que surgem as dúvidas. Então, prof. Marina, por favor. Tudo bem? Tudo certo, prof. Deixa Diga. eu perguntar sobre a questão da recuperação. Uhum. Me fala também dos prazos, por gentileza, e como é que é o procedimento caso o aluno precise fazer recuperação. Bom, caso o aluno precise fazer, não há preocupação nem atuação de vocês em nada nisso. A prova de recuperação é um questionário com correção automática. Ele é liberado aos alunos de maneira automática. A gente parametriza a plataforma de maneira que somente os alunos abaixo da média vão conseguir ver o card a partir da data especificada para a oferta da recuperação. Os alunos atingidos por impactados pela recuperação são avisados pela Secretaria da Pós-Graduação. Nós fazemos a lista dos alunos impactados. Então, caso algum aluno pergunte para a prof. Marina, como funciona a recuperação, pode nos encaminhar. Eu vou dizer para eles, dizer para o aluno em questão que está encaminhando a dúvida para a tutoria, que a gente dá as informações adequadas sobre quando, como e onde vai acontecer a prova da disciplina. Tá, obrigada. Imagina. Algum prof mais? Alguém quer mais falar? Está todo mundo entendendo tudo? Que visão, que perspectiva confortável agora, depois quando surgir a realidade, né? Todo mundo já respondeu ali ao questionário que a gente colocou ali também. Ótimo. Presença, muito bom, sim. Muito bom. A presença. A plataforma, como tu disseste, né, Vinícius, a plataforma toda mudou do ano passado, né? Exatamente. Até o acesso dos Meet ali, da correção, é tudo diferente, tudo. Né? E, inclusive, o acesso à plataforma, que hoje é inserido o CPF e a senha, que é enviada uma senha inicial por e-mail, mas se não for enviada, nos chama que a gente pede a redefinição para a TI. Inclusive, o que é importante salientar nisso é que vocês não vão mais usar o endereço de e-mail. Talvez os profs que atuam pela primeira vez conosco vão abrir o e-mail institucional para verificar se receberam a senha provisória de acesso à plataforma. Fora isso, não. Tá. Nós concentramos toda a comunicação dentro da plataforma para a gente ter registros em casos de que aconteça como acontecem, problemas com alunos. O aluno alega que diz uma coisa, mas essa coisa foi dita na caixa de e-mail particular do professor. Então, tivemos já problemas bem complicados ano passado. Então, temos uma plataforma de ensino, um AVA, um ambiente virtual de aprendizagem, que o sistema de comunicação desse AVA funciona adequadamente, vamos usar. Certo. Como a Carol explicou, fica todo o fluxo de informação ali registrado. É bom agir. E não fica aquela coisa de ter que abrir o e-mail. Não. Tem uma plataforma que se abre tudo ali, muito mais prático, né? Isso, quando eu salientei ali que é importante enviar para a cópia do e-mail, né? É para a cópia de e-mail dos alunos, né? E aí eles recebem uma cópia dessa mensagem para o e-mail deles. Mas ela vai estar sendo disparada pelo Lex, pelo usuário do professor no Lex. Né? Exatamente. E um recurso interessante a gente hoje tem métricas de atingimento dos nossos avisos. Então, na aba de avisos, vocês podem ver isso também. O aviso tal foi emitido. A gente sabe quem leu, quantos leram e quem leu. Tipo, 1 de 36, 7 de 40. A gente clica ali e vê quem acessou e quem não acessou. Vocês podem ver isso também, para verem daqui a pouco se algum aviso ou que vocês enviarem teve engajamento, como se diz agora, né? Atingimento é um pouco antiquado o termo, né? Engajamento é mais contemporâneo. Mais atual. É mais atual, exatamente. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida, por favor? Quando eu acessar, eu vou ter muitas. Ótimo, isso já é esperado. Eu ficaria surpreso se fosse diferente. Mas mesmo assim, não sendo a primeira vez, mas essa plataforma vai ser a primeira vez. Não, ela é... Assim... Mas ela vai... Ela é extremamente intuitiva. Então, involuntariamente, tu vai acabar fazendo os comandos certos. Isso tu pode te preparar para isso. Tranquilo. Sem querer, tu vai fazer certo. Tá bem. Isso passou conosco também quando a gente configurou. Eu estou aqui sua prova disso, né, Carol, porque eu fui aprendendo sem ter feito o treinamento pelas instruções de vocês, né?
e é bem intuitiva, é fácil de manusear. Bom. Porque, que ótimo. então, pessoal, já que ninguém mais tem dúvida, a gente encerra a gravação aqui. Assim que a gravação estiver liberada, a gente manda o link e o material também, os slides para vocês, certo? Então é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Um bom trabalho, boa noite. Tchau, E qualquer coisa nos chamem, certo? Tá Um bem. abraço, pessoal. Boa noite. Valeu. Tchau, pessoal. Até mais.